Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta manhã, um bate-papo gostoso. Estou trazendo aqui uma nova comunicadora aqui da Vibe Mundial para esse bate-papo de sábado aqui, já tão tradicional na nossa programação da Vibe Mundial. Você sabe, né? O Mundial e Você é um programa da Vibe Mundial. E eu tô aqui com vocês todos os sábados, às 7 horas da manhã. Acho que eu engasguei falando sábados. Todos os sábados, às 7 horas da manhã até às 8, levando muita informação para você aí do outro lado. E vamos conhecer hoje ela, Mariana Domingues. Muito bem-vinda, mãe Mariana de Iemanjá. Bom dia! Bom dia! 7 da manhã, né? Tem que ser aquele bom dia para acordar já. Quem tá em casa. Opa, tiramos Mariana hoje da cama bem cedo. Com muita honra. Adoro estar aqui com vocês sempre. Ela de azul aqui, cor de Iemanjá, também aqui no colar, branco, azul, verde. É o uniforme, eu digo, né? Se não estou assim, não estou. É. Olha isso. E você sabe que sempre que eu venho ver a Samira, né? Eu já fiz um programa com ela, eu tenho uma tendência a colocar um marronzinho. Então, a última vez eu coloquei. Hoje de manhã eu quase vim toda de marrom de novo. Eu falei, não. O primeiro foi toda de marrom, não vou fazer de novo. Depois eu conto por quê. Tá. Mas é que é para dar segurança, assim, né? Vamos lá, depois a gente quer saber. Eu conto. Tá bom, me lembrem, tá? Por favor. Mariana de Iemanjá é mãe de santo, mentora espiritual, mas de formação você é? Eu sou formada em Educação Física, fiz pós-graduação em MBA Executivo em Gestão de Pessoas e Empresarial. Olha. E me especializei em Psicanálise do Negócio durante muito tempo. Então, e trabalhou nessa área? Trabalhei durante muitos anos. Na verdade, eu só parei de trabalhar nessa área porque eu engravidei, né, com a bênção de Deus. E aí, quando veio meu filho, não tinha mais como eu tomar conta de uma empresa que eu viajava muito pelo Brasil. E aí começou essa nova jornada aí, que eu digo foi o primeiro pontapé para a jornada 100% espiritual, né? Entendi, mas foi um chamado? Era um propósito já? Desde os 13 anos eu faço parte de terreiro, né? Então, ali na minha adolescência eu tive muitos problemas de agressividade. Eu era uma adolescente muito agressiva, principalmente no âmbito familiar, eu gostava de ficar na rua, bebia, fumava, imagina, com 13 anos de idade. Então, tive um quadro de anorexia ali entre 12 e 13 anos, então posso dizer que eu era uma adolescente preocupante. E minha mãe me levou para o terreiro e depois que eu entrei no terreiro, parece que a minha vida ela se organizou. E desde então, eu vivi praticamente 10 anos dentro de um terreiro. Sempre foi a minha vida, sempre foi o lugar onde eu mais me sentia inteira, né? Me sentia realmente exercendo a minha missão aqui. Só que eu era muito nova, né? E a minha mãe de santo sempre foi muito consciente, né? Enquanto um jovem lá dentro, de falar assim, você precisa ir para o mundo, você precisa experimentar as coisas da terra, né? E aí trabalhei e fui sempre me especializando em pessoas, em gestão, sempre fui muito boa em gestão, em números, nesse entendimento macro da empresa e em gerenciar pessoas, em liderar pessoas. Então, depois que eu digo que foi o meu estágio para ser mãe de santo, né? Provavelmente, porque acaba levando tudo isso pro teu trabalho. Tudo, assim, tudo que eu fiz no mundo empresarial, enquanto gestora de pessoas, né, enquanto gestora de indicadores, hoje eu consigo ajudar muito as pessoas, porque de uma certa forma eu vivi o que elas vivem, eu vivi os problemas que elas me trazem. Então, claro que com a orientação do orixá eu consigo traduzir e interpretar o que elas me trazem de uma forma muito mais calma. E elas conseguem entender a linguagem que eu trago. Então, esse período eu digo que foi essencial para eu não vou me dizer ainda uma excelente mãe de santo, porque eu acho que a gente sempre tem para melhorar na vida, todo não é dia, assim? Né? Mas para que eu começasse o meu caminho como mãe de santo mais bem embasada, mais recursada do que ali quando eu tinha 23 anos. Quem né? te levou pro terreiro? Minha mãe. Minha mãe? Meu pai tem mediunidade também, sempre teve muito problema mediúnico. E minha mãe começou a trabalhar com a filha da minha mãe de santo no MASP, que elas são artistas plásticas e estavam trabalhando. E meu pai era o problema até então, né, da história. Tá. E ela falou, minha mãe é mãe de santo, quer levar? E foi meu pai, foi minha avó, foi meu irmão, foi minha prima. E a Mariana nada, né? Filha, vamos, não. E, gente, eu era super agressiva. Eu falava assim, eu não vou acender vela, eu não vou fazer macumba, né? Eu era desse nível. E fui a última aí.
Fui arrastada, a última aí tem uma história muito engraçada. Minha mãe de santo, ela tem 1,60 m de altura, pequenininha, a bruxinha. E aí eu lá dentro e comecei a já arrumar para ir embora. Falei com um primo meu, falei com outra pessoa, vamos embora, vamos pro shopping, vamos fazer outra coisa. O que a gente tá fazendo aqui esperando? E aí eu lembro que eu coloquei a mão na maçaneta, ela desse tamanhozinho, ela veio por trás, assim, ó. Pôs a mão em cima da minha, falou, daqui você só sai por cima de mim. Uau! Eu, opa! Alguém me enquadrou! Alguém me pegou! E aí, desse dia em diante, nunca mais deixei. Mesmo? Desse dia em diante, nunca mais eu me desconectei desse lugar. E você já tinha noção da tua mediunidade? Não, nenhuma. Até minha mãe, ela estava contando esses dias, que ela falou, filha, eu lembro a primeira vez, você já incorporou e o orixá te jogou na parede, porque era muita energia, né? Era muita intensidade, saía fogo das minhas costas, assim, de quente. E ela falou, eu nunca achei que isso ia acontecer, eu nunca tinha visto isso na minha frente, aconteceu comigo, né? Então, imagina, eu não sabia o que era mediunidade, eu não sabia o que era espiritualidade, eu não fui uma criança que via fiz catequismo, eu fui uma criança muito sensível, sempre fui muito sensível, então tudo me agredia muito, né? Então, uma briga me agredia muito, um ambiente cheio de pessoas me agredia muito. Então, tinha uma sensibilidade que é muito peculiar à mediunidade, que eu não entendia. E os meus pais também não entendiam como lidar com aquilo. Então, como que eu reagia a essa agressão que eu sentia? A Mariana agredia também. Então, eu fui para o lado onde eu virei rebelde, né? Onde eu respondia, onde eu não aceitava ordens. Porque para me defender dessa agressão que eu sentia de tudo. Tudo era muito intenso para mim. E aí, até eu entender isso, né, minha amiga, com 13 anos de idade, até que fui resgatada muito rápido. Eu brinco de uma forma séria, que assim, não era para eu estar viva se eu não tivesse encontrado talvez um terreiro, né? Porque eu estava indo por um caminho muito ruim. Mas talvez não, porque eles sempre iriam me levar para lá, porque eles não iriam deixar eu perder essa encarnação inteira, né? Estavam de olho em você, né? Na verdade. Exato. Alguma coisa temos que fazer com aquela menina, vamos resgatá-la. Exatamente. E aí, depois que isso acontece, aí você começa a ter consciência, né? Claro que no primeiro momento, gente, com 13 anos de idade, se você vive isso aí em casa com seu adolescente, ou se viveu, você não tem consciência do que é a mediunidade, você não tem consciência que você vai ser mãe de santo, né? Você não tem o cenário em todo, é muito mais sensorial e emocional, porque você entra dentro do terreiro e aquilo te organiza de uma certa forma, que você fala assim, eu preciso disso daqui, aqui eu fico bem, aqui eu me ajeito, mas não é assim, então eu vou começar a frequentar o terreiro porque eu quero ser mãe de santo, eu quero ter essa profissão, isso não aconteceu em momento nenhum, mas ali era o lugar onde eu me sentia melhor na vida, era dentro de um terreiro. E você fez todo o teu processo lá dentro. Tudo. Aí quando você falou, bom, agora eu sou mãe de santo. Então, demorou, né? Assim, primeiro, eu aprendi tudo dentro de um terreiro, desde cozinhar arroz, aprendi o que é hierarquia, acho super importante falar isso, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas pro terreiro vai ficar ali rezando, né? Gente, o terreiro e os líderes religiosos têm um papel tão importante na vida do ser humano, né? De formação, a formação da base mesmo, como se fosse uma escola. Então, eu aprendi hierarquia, eu aprendi respeito, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a baixar a cabeça, eu aprendi o que era resignação, eu aprendi a limpar chão, sabe? Tudo isso, hoje as pessoas olham e falam, nossa, né? Que bonito, ser mãe de santo, mas foram 10 anos, né? Onde eu ia para o terreiro de segunda a segunda. Saía da faculdade, eu ia para dentro do terreiro, ficava ali dentro do terreiro. Era a última a sair com a minha mãe de santo, a fechar a porta. E isso dia após dia. Né? E isso não me fazia uma pessoa melhor. Não, no outro dia eu estava ali raspando o chão de vela, né? Limpando, passando pano. Que todo mundo fazia, né? O que todo mundo, lavando a louça. E fazia isso com um amor e com uma vontade absurda. Porque é o cuidado também com o lugar, com a religião. Exato, e você poder... Tem muito isso. Sabe quando a sensação mais gostosa que você tem é quando o terreiro fica limpo? E as pessoas chegam, e as pessoas podem ser cuidadas e curadas, e podem receber aquele ambiente, como um ambiente foi preparado com muito amor e com muito carinho, sabe? Com pessoas que estavam ali dedicadas.
não a elas, mas ao orixá, dedicadas a receber realmente todo mundo da melhor forma possível. Então esse foi um grande aprendizado que eu trago até hoje para minha vida e tento ensinar, né, agora para as pessoas mais jovens que chegam perto de mim, eu tento ensinar um pouquinho disso, né? Então às vezes a gente vai para um terreiro enquanto mais velhos de santo, né, enquanto ebomes do santo, enquanto pais ou mães de santo, e às vezes a gente não lava uma louça, né? Porque tem algumas coisas mais importantes que demandam a nossa atenção e energia. Mas não é porque a gente não dá valor, é porque tem uma hierarquia que às vezes aqui a pessoa não pode atuar e aqui ela pode. E juntos a gente consegue fazer o bem maior para todos. Então, acho que isso precisa do outro. Isso serve inclusive para a nossa sociedade hoje, né? Eu vejo muito as pessoas com muitas opções, né? Com muitas possibilidades de vida. E isso gerando uma confusão mental enorme para que elas possam tomar realmente uma decisão assertiva na vida delas. E eu acho que se a hierarquia, de uma forma sábia, não de uma forma autoritária, estivesse mais presente nas nossas vidas, no sentido de troca, a gente ajudaria muito essa nova geração a se enquadrar, a se achar, a tomar o rumo. O problema para mim é que o que eu vejo em muitos terreiros, eu não vivi isso com a minha mãe de santo, porque ela sempre teve muita sabedoria, mas eu vejo isso. É assim, o mais velho quer defender a sua ideologia e a forma como foi criado. Ok. E uma jovem tem muitos recursos de entendimento e de informação e contestam aquilo em alguns momentos, o que é certo. Ele faz né? pergunta. Senão a gente não evolui enquanto sociedade, a gente não evolui enquanto ser humano. Só que aqui tem uma defesa de não, o que eu fiz é o correto, é o que tem que acontecer, e você não vai, o que você está pretendendo está errado. O que você está pretendendo não vai dar certo. Porque senão você vai mudar o que já está estabelecido. Exatamente. E isso vai fazer com que eu não tenha razão. Isso. Mas isso acontece nas empresas, na sociedade. Todo lugar. Em todo lugar. Dentro de terreiro não é diferente. Infelizmente, é muita gente. É uma representação social. Né? Dentro de um terreiro, você tem ali de tudo. Você tem o psicopata, você tem o depressivo, você tem o que não acredita, você tem de tudo. Como Jesus tinham todos ali dentro dos apóstolos dele, igual. Né? A gente também tem de tudo. E eu acho que o que Jesus, inclusive, ensinou pra gente é: olhe para isso e tire o melhor desse cenário, né? E não critica. E a gente evolui, né? Dentro do terreiro você evoluiu e você acompanha, você continua evoluindo. Exato. E acompanha a evolução dos outros. Exatamente. Não é o jovem, ele está evoluindo, ele está aprendendo. E a gente tem um papel fundamental no processo de decisão que ele tem. As nossas instruções, os nossos exemplos, principalmente, têm um papel fundamental em como ele vai desenvolver a linha de raciocínio dele. E aí a gente está falando da líder espiritual. Exato. E não da entidade que está habitando esse corpo naquele momento. Exatamente. Porque muita gente vai ao terreiro em busca de uma orientação para a própria vida. Assim, ninguém vai porque fala assim, eu quero me elevar espiritualmente. Eu nunca vi. Quem já viu aí me conta. É porque tem algum problema a ser resolvido. Exato. Ou tá com problema de saúde física, ou perdeu o emprego, ou tá com problema financeiro, ou perdeu o marido. Porque tem os não frequentadores assíduos. Tem os que frequentam, que fazem o que você fez e continua fazendo. Exato. E muita gente que a gente conhece faz. Mas tem os que vai apenas naquela situação. Estou com um problema a ser resolvido. Isso. Né? Porque está me afetando emocionalmente, mentalmente. Isso. E aí, se ele encontra um ambiente onde ele consegue se recursar. Isso. E aí, tanto espiritualmente, quanto emocionalmente, né, quanto mentalmente, imagina o que a gente tem de lindo nas nossas mãos, né? Qualquer líder espiritual, não precisa ser da Umbanda ou do Candomblé. E mesmo assim, a pessoa, ela pode se manter naquela casa, como ela pode frequentar outras casas. Exato. Ela não precisa ser da religião. De forma alguma. A religião, gente, ela precisa libertar. Né? Eu bato nessa tecla, eu sei que eu sou muito criticada às vezes por isso, mas eu acho que a religião ela é libertadora, ela não pode mais aprisionar,
né? A gente precisa viver num mundo onde as pessoas tenham consciência e tenham conhecimento para tomar suas próprias decisões, né? Então, se eu me sinto bem dentro da Umbanda, que legal, que bom, é um lugar onde eu amo. Eu não troco a Umbanda por nenhuma religião. Mas é meu. Isso. Tem gente que dentro da Igreja Católica se sente maravilhoso, é dela. E quando a gente não vai evoluir enquanto ser humano, quando a gente entender e falar assim, que legal, vai lá na sua igreja que eu vou lá no meu terreiro, depois a gente se encontra. Porque, gente, é isso. Não é? Porque, na verdade, as religiões, elas precisam se encontrar. Por isso que temos encontros ecumênicos. Exato. Onde você tem o pai de santo do lado do padre, do lado do pastor, do lado do sheik, do lado do rabino e outros tantos. E o quanto a gente cresce quando a gente troca informação com esses outros líderes. Exatamente. Você faz o programa aqui na segunda-feira, às 19 horas. 19 horas. Que é o Zé e Eu. Se você Isso, não assistiu, ouviu ainda, prepare-se, porque tem muita orientação do que a gente está falando. E em seguida, logo após a Mariana, quem entra? A Monja Coen. Que eu sou fã, tiro foto. Né? A gente está aqui, tem a Umbanda, em seguida tem o budismo, e depois vem outra e vem outra. E assim a gente vai, a gente se une. Exato. Estamos juntos. E eu sei que é um clichê, mas eu vou repetir porque eu gosto. Jesus não era católico, né? Oxalá não era umbandista, não era candomblecista. Não existia isso, era muito mais puro do que o que a gente traz hoje. Isso. A religião, infelizmente, ela veio pautada no poder. A gente precisa libertar isso de alguma forma. A religião é você, né? A religião mora dentro de você. Eu falo pra minha mãe de santo, o orixá mora dentro de mim, ninguém vai tirar não, posso cair. Posso ficar doentinha aqui, mas o orixá, ele tá aqui dentro. Esse ninguém rouba. É o físico, né? Que vai adoecer ou vai ter um problema, mas o orixá tá aí. Exato. Deus tá aqui. Ele tá a deusa, presente. a Wicca, a deusa tá aí. Exatamente. Né? Hoje E eu fui super abraça. criticada, porque eu fiz um post falando da quaresma na Umbanda, né? Assim, trazendo a história da Umbanda, trazendo conhecimento para que as próprias pessoas consigam tirar suas próprias conclusões sobre isso. E aí eu chamei Jesus de uma grande entidade. E aí? O moço falou assim, mana, você tá maluca? Jesus entidade. Jesus é um mestre ascensionado. Mas não é um mestre ascensionado? Exato, mas aí a pessoa, ela tá na pira dela e ela fala assim, não, mas entidade, imagina que Jesus é um caboclo, é um preto velho. Entende? Mas as pessoas estão tão reativas que elas não esperam e não raciocinam sobre aquilo que elas estão lendo, né? De tanta correria que tá. Inclusive eu fiz isso hoje, né? Eu tinha um compromisso tal horário. Eu li uma coisa, interpretei outra, porque a gente está vivendo num mundo que se a gente não para, a gente vai se cercando desses pequenos erros, e né? acontece com todo mundo. E é o respiro, né? É ouvir e prestar atenção, é ler e prestar atenção. Mas aí a gente tem aí as redes sociais que fazem esse movimento e aceleram a gente. Isso. Mas eu gosto muito de conversar. As pessoas falam assim, não responde. Eu respondo, eu falo assim, mas o que você entendeu? Aí a pessoa responde o que ela entendeu. Eu falo, não, mas olha, eu quis dizer isso, isso e isso. Porque se eu não responder, é uma forma de agressão. Você não merece a minha palavra, imagina. Se eu falar, tá maluco? O que você tá falando comigo assim? Eu estou agredindo da mesma forma e estou me igualando ao agressor. Agora, quando eu dou espaço para o diálogo, no final termina com um pedido de desculpas. É isso. Porque ele vai entender. Exato. Isso é amor e bondade. Isso é o que a gente deveria pregar todos os dias na nossa vida, principalmente enquanto líderes religiosos. E você tem falado muito da quaresma, né? Nas redes sociais. E a gente está vivendo esse momento de quaresma. O que a gente, né? O que é a quaresma na Umbanda, sendo que a quaresma vem da Igreja Católica. Porém, eu sempre falo, estamos inseridos na mesma sociedade. Exato. E espiritualmente a egrégora, ela pega todo mundo. Exato. Os portais, né? Quando se abrem, eu tô passando mal. Por que você tá passando mal? Fisicamente você não tem nada, alguma coisa tá acontecendo. Exatamente. Assim, você sabe que eu demorei muito até para chegar na minha linha de raciocínio sobre a quaresma e a Umbanda. Eu não tinha isso bem formatado. Porque o que acontece? Tem uma dualidade entre, assim, a Umbanda, ela tem o princípio ali dentro do candomblé e trabalha com os orixás, né? E cultua os orixás. Então, se a gente for na África, que não existia, né? Antes da colonização não existia nada católico, e for pensar no orixá puramente, não faz sentido
a Ok. gente trazer a quaresma, né? O orixá, ele não viveu na mesma época de Jesus, né? Não estavam teoricamente interligados, porque eu não acredito nisso, Eu mas eu tava não tenho pensando. como provar, então não falarei sobre. Mas teoricamente não viveram na mesma época. Mas, né, estudando, né, porque eu acho que através do estudo a gente pode criar nossa linha de raciocínio. A Umbanda, ela tem o princípio ali dentro da senzala, né, porque os negros eles vinham da África, de diversas regiões da África. Tá. Em cada uma dessas regiões se cultuavam orixás diferentes, de acordo com a necessidade daquela região. Quando eles vieram para o Brasil, misturaram todas essas regiões e eles foram ali, infelizmente, né, através do processo de escravidão, para dentro da senzala. E ali começaram a trocar sobre essas culturas diferentes e esses orixás, né, que existiam em cada região. Ali é o princípio do candomblé, né? E também é o princípio da Umbanda, porque ali começa o sincretismo. Tá. Que o candomblé, ele não levou, ele não arrastou tanto o sincretismo quanto a Umbanda. Então, por exemplo, você vai num terreiro de candomblé, não existe altar. Não se cultua altar num terreiro de candomblé. Agora, na Umbanda tem altar. E no altar da Umbanda, dificilmente você vai entrar num centro de Umbanda e não vai encontrar santos da Igreja Católica nele. Então, o sincretismo ele ficou muito forte, né, na tradição e nas raízes da Umbanda. Além disso, a gente teve uma interferência muito forte dentro da Umbanda da cultura indígena, né? Que é esse culto ao antepassado, que é esse culto a espíritos que já viveram na Terra e voltam como grandes entidades que nos ajudam, né? Com a sua sabedoria a levar a nossa vida adiante. E também muita interferência do kardecismo, do espiritismo, né? Que é a incorporação aí em si de entidades que vêm te ajudar, né? Que começou ali com os obsessores, né? Com o processo de desobsessão e depois isso foi tomando um corpo diferente. Então, a Umbanda tem todas essas interferências. Como é que eu vou dizer que não existe quaresma dentro da Umbanda com toda essa referência que é baseada em Jesus? Se a gente for ver Kardec e Espiritismo, se fala muito de Jesus. Se a gente for Chico Xavier, fala muito de Jesus. Eu vou para o sincretismo, eu tenho todos os santos da Igreja Católica, eu tenho Oxalá representado como Jesus. Como é que eu posso chegar na frente do altar desse e falar, não tem quaresma? Eu não acho digno. Tem quaresma. Tem quaresma. Pode não ter pro orixá. E eu até costumo dizer isso, falar, ó, pro orixá não tem. Mas como eu acredito particularmente que o princípio do universo já existia a entidade de Jesus, né? Porque é um espírito muito antigo e a gente tem várias literaturas que dizem sobre isso, como já existia energia também dos orixás fecundando e tornando a Terra ali o lugar onde a gente habita hoje. Eu acho que ali naquele primeiro momento todos eles se interligaram de alguma forma, né? E devem estar todos conectados neste momento nos ouvindo. Sem dúvida nenhuma. A única diferença é que Jesus ele nos mostrou que podia encarnar na Terra. Isso aí. Não é? E a partir daí que você tem tanto poder por estar encarnado também. Exato. E a gente tem que aprender tudo isso ou também reaprender. Exato. Porque muito nós deixamos de lado. A telepatia, por exemplo. Exatamente. Não é verdade? É muito legal você falar da telepatia, porque assim, tem algumas religiões que falam, não, mas não tem incorporação, não tem espírito, né? Não tem vida após a morte. Mas aí você recebe um milagre. Como é que chega esse milagre? Através de qual, né, mecanismo você recebe um milagre? Se não for energético, eu não sei o que é. Energia, espírito... É uma conexão. É uma conexão. E a gente tem, às vezes, não sabe como ela está funcionando. Exato. Então, a gente precisa vir criando um lugar onde a gente não precisa falar espírito, é o caboclo, é o baiano, também é. Mas existem várias camadas de plano espiritual e cada uma delas mais sutil que a outra, onde eles não precisam se apresentar aqui na Terra para manifestar a sua energia diante de nós. O anjo da guarda, por exemplo. Que todo mundo reza pro seu anjo da guarda, não é? A gente espera que sim. e do nada você toma atitudes e fica, meu Deus, fui protegida pelo meu anjo da guarda. Exatamente isso. Escapa de situações, né? Mas você sabe que às vezes escapa, o que eu percebo muito nos atendimentos, escapa quando a gente não se ouve. A gente tem um lugar dentro da gente, o Zé ele ensina muito isso para mim e para os demais ali que estão à nossa volta,
que a gente tem 3 etapas de aprendizado, né? E essas 3 etapas, elas são infalíveis. A primeira, ela sempre vem na energia que Jesus empregou, que os orixás, que Deus empregou, que é amor e bondade. Tá. A gente sempre vai ter intuição. A gente sempre vai ter aquela coisinha que fica falando na nossa cabeça de eu não devia fazer isso, ou eu devia fazer aquilo. Sempre. Mas, às vezes, sabe, a gente enfiou na cabeça que a gente quer fazer. Que é aquilo, vezes. Porque eu vou fazer daquele jeito, tá bom. É amor e bondade. Amor e bondade é liberdade também. Vai lá, meu filho. Aí vem o castigo. Castigo não no sentido de punição, tá bom? Castigo no sentido de... Sabe quando você põe seu filho de castigo, vai ficar 1 hora sem celular? É a restrição. Você perde as coisas. Então, é como se você ficasse com uma escassez financeira aqui, seus amigos se afastassem do outro lado. São pequenos sinais de coisas que você tinha e que não tem mais, para ver se você acorda. Só que às vezes a gente também dá um jeitinho. Esses amigos não querem, vou arrumar outro. Esse dinheiro aqui não veio, vou tentar em outro lugar. A gente vai dando nosso jeito. E aí a gente vai para o 3º estágio, que é onde a maioria das pessoas tem se arrastado, que daí é a punição. O que é a punição? A punição é quando a gente realmente perde. A gente perde um grande amor, a gente cai numa doença grave e severa, a gente fica com a sensação real de perda. Se a gente prestar atenção, a gente passou pelos 2 estágios anteriores. Façam isso dentro de casa, faça esse exercício. Pega uma situação onde você foi pro extremo e faz rebobina ali a fita. Você vai ver que você teve a intuição lá no começo. Vamos para o intervalo comercial. Estou conversando com a Mariana de Iemanjá. Ela vai explicar os orixás e Iemanjá, o marinheiro, tudo no próximo bloco. Quem quiser falar com você, quiser o contato, qual é o caminho? 2 caminhos, tá bom? Redes sociais, Instagram, estou sempre ali respondendo vocês. @o Zé e eu, não tem erro. O Zé e eu. Segue lá, manda um direct que eu respondo vocês. Ou quer marcar uma consulta, quer falar direto comigo no 11 99892 7770. É isso aí, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta e eu repito tudo isso no começo. Tchau. Estamos de volta, Mundial e Você. Hoje eu estou conversando com ela, Mariana de Iemanjá, do programa O Zé e eu, toda segunda-feira às 19 horas. Isso aí, pode procurar aí no YouTube da Vibe Mundial, tem tudo lá, tem também no Instagram da Mariana, no YouTube da Mariana, é só procurar. É o Zé e eu. Sempre o Zé e eu. O Zé e eu. Colocou o Zé e eu, você vai achar a gente por aí. O Zé é o marinheiro que acompanha a Mariana, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, vai falar de Iemanjá também, mas vamos voltar à fita. Bobina. A gente chegou à conclusão no intervalo que ela não concluiu uma resposta. Isso, né? E a gente dá a volta ao mundo, mas a gente volta no mesmo ponto. Vamos lá. De novo, Mariana. Como você se tornou mãe de santo? Como você entendeu que você é mãe de santo? Demorou, tá? Quando eu tinha 17 anos, as pessoas começaram a ser feitas no santo dentro do terreiro, né? Que eu fui criada. E a minha mãe de santo olhava pra mim e falava assim: você ainda não. Eu. Ela, você ainda não. E aí passou as pessoas mais velhas, que eram o certo, de repente ela chegou na minha frente. E agora, o que eu faço com você? E aí, eu deitei no santo, ela até brinca comigo. Você mentiu que você tinha 18 anos. Eu deitei ali quase nos 18, né? A primeira feitura no santo. E, gente, depois desse dia, todo mundo que eu encontrava, né? A primeira mensagem era sempre essa. Você veio viver do santo, você tem um orixá na sua cabeça, você vai ser isso para a sua vida. Todo mundo me identificava nesse lugar. Então, eu digo, primeiro as pessoas me disseram, antes mesmo de eu entender que era essa história. Mas o Zé, ele sempre foi muito generoso comigo, todos, né, que me acompanham. E ele sempre me disse assim, vai no seu tempo, né? Com 50 anos você abre uma casa, né? Faz a sua vida material. Mas a gente nova, né? Tem aquele ímpeto de querer fazer as coisas. E aí foi tudo muito rápido. Então eu fiz a primeira feitura com 17. Com 23 anos eu já fiz a última como mãe de santo. Quantas foram? São 3, né? 3. Tem a iniciação, que é o nascimento pro orixá. Tem a segunda, que é a confirmação daquele primeiro orixá. E tem a terceira, que daí é a sua consagração. Ou você
tem o dom, né, tem a missão de ser pai ou mãe de santo, ou você vira um ebome, que é uma pessoa velha de santo, né, que é uma pessoa que já é feita na casa e ajuda o terreiro. Então, esse processo foi todo muito rápido, né, e a imaturidade ali pegou, porque como era um assédio em cima de mim, inclusive familiar, não, mas agora abre então seu terreiro, para que a gente vai ficar indo em outro terreiro? E eu tinha um ex-marido que era assim, não vou falar mal, né? Mas ele não era fácil. E aí ele foi fazendo, até que ele me tirou do terreiro da minha mãe de santo, contra a minha vontade, porque eu amo ela de paixão. Hoje estou lá, volto e não largarei. Mas ele me arrancou de lá, fez um jeito de brigar e de dar uma merda só, desculpa a palavra. E aí ele falou assim, não, mas você tem que abrir seu terreiro. E me levou num outro pai de santo que falou, não, você tem que abrir seu terreiro, porque vamos abrir um terreiro junto. E lá fui eu, pro meu primeiro terreiro aos 24 anos. Coisa de casamento, né? Tem essa... Tem. Interferência. E aí a imaturidade pega, mas pega, porque é imatura enquanto mulher. Com 24 anos você não tem maturidade nenhuma enquanto mulher dentro de um casamento. É imaturidade enquanto mãe de santo, porque com 24 anos você também não tem... Você é feita, mas isso não significa que você tenha maturidade para exercer. É a mesma coisa que você faz faculdade, você sai formado. Não significa que você ainda tenha maturidade para exercer aquela profissão. Então, é muito parecido. E lá fui eu, né? Abri esse primeiro terreiro, claro que deu errado. Deu errado. Claro, óbvio. Não teria como não dar errado, né? Uma série de interferências familiares, o outro pai de santo, que enfiou a mãe dele dentro do terreiro, virou um quiprocó. Resultado, caí de cama, fiquei super doente e me separei. E fui embora. Fechei o terreiro e fui embora. Então, essa primeira jornada aqui, eu digo que da primeira feitura até a última, ela foi bem conturbada para mim, para esse entendimento do que eu seria. Esse entendimento de como eu ia levar a minha vida daquele em diante. Porque quando eu perdi minha mãe de santo, por conta dessas brigas, eu perdi minha referência. Eu perdi a pessoa que me dava o norte. Eu perdi, por isso que eu falo da importância da vida religiosa. É uma líder, né? Porque lá ela falava assim, vem mais pra cá, segura um pouco aqui, continua sua vida material aqui, vem aqui junto comigo. E ela sempre me deu esse lugar ali do lado dela, ela sempre foi muito generosa. Então, certamente eu teria ali do lado dela, mas não que eu não tenha aprendido, não que eu não tenha ali uma experiência de ter tido 2 terreiros fechados, porque eu posso dizer que eu já fechei 2 terreiros. Então, eu tenho a experiência de falir 2 empresas, de fechar 2 terreiros. Então, certamente, uma hora eu vou ajustar e eu vou chegar no formato ideal, porque errar eu já errei bastante, gente. Tá aprendendo, né? Mas eles sempre muito generosos, porque o Zé, ele sempre me disse uma coisa que, assim, já conto da história do Zé, mas o Zé sempre me disse assim, você não perde um terreiro. O terreiro, ele tá no plano espiritual. Ah, você só fechou. Nunca ninguém tirou, porque o terreiro é dele, né? O nome do terreiro é do Zé. E ele sempre disse assim, nunca ninguém tirou um terreiro meu. O terreiro é meu. E ele está ali no plano espiritual. Vocês podem ter tirado a casa, vocês podem ter brigado aí na matéria, mas o meu terreiro, ele continua existindo. E é verdade, porque ele sempre tá com as pessoas dele, não tira o vínculo que as pessoas têm com ele. Porque lá tá tudo funcionando. Exato, a gente tem que errar aqui na Terra. Exatamente, né? A gente está aqui para aprender, né? Exato. Não viemos aqui porque somos maravilhosos. Muito pelo contrário. Sábios, né? Não, a gente está aqui. Na verdade, o nosso espírito veio aqui, ó, dessa eu vou dar conta, né? Do que eu prometi ali, nessa eu vou dar conta. E o meu disse, eu vou dar conta de ser uma líder religiosa. Com todas as disponibilidades de terra que eu sempre tive, né? Porque eu sempre fui muito bem sucedida nas minhas profissões, sempre. Eu nunca fui demitida, eu nunca fiquei desempregada, eu nunca vivi a escassez de recursos financeiros na minha vida. Eu fui viver para virar mãe de santo. É isso aí. Eles tiraram, lembra tiraram, aqui não tem mais nada disponível para você, agora você vai para cá. Então, por que que hoje eu vim para a rádio, né? Por que que hoje eu estou, há um ano atrás, me assumindo enquanto mãe de santo nas redes sociais e assumindo como minha profissão principal, né? Porque eles disseram assim, agora encerrou, o que você tinha que aprender na matéria, você aprendeu. Entendi. E agora você vai exercitar. Agora me explica. É Mãe Mariana de Iemanjá, Isso. né?
Rainha do mar. É isso. Aquela energia, né? Acho que é a orixá mais conhecida no planeta. Sem dúvida, sem não dúvida. Não é? Uma energia mais... assim que todo mundo admira. Não importa a religião. E que não tem preconceito com o Iemanjá, Curioso, não né? é? É aquela mãe que ela realmente abraça todos. Aí tem o Zé, que é um marinheiro que te acompanha aí, ó. Tá falando que o terreiro é dele. Me explica, é mãe Mariana de Iemanjá, mas tem um marinheiro que te acompanha constantemente. Exato. Ela também, eu sei. Ela também, sempre. Eu lembro, eu tinha 11, 12 anos. Eu fui pra Bahia. Menina, caí dura. 3 dias de cama, carregada na Bahia, andando no Pelourinho. Minha mãe, eu lembro que ela passava de portinho em portinho e me enfiava lá dentro nas mães de santo. Pelo amor de Deus, dá um jeito. E aí elas falavam, mas essa menina tem uma sereia. Mas essa menina tem uma sereia. Mas essa menina tem uma sereia. E a gente não entendia isso. Então, desde a primeira vez que eu deitei no santo, foi ela que tomou minha cabeça. Nunca tive esse conflito. Ah, quem será que é meu pai de cabeça? Tem briga? Não. Era Iemanjá. Eu sento no banco, quem me toma é Iemanjá. Não tem briga, não tem vez para ninguém. Então, eu digo que eu sou muito abençoada por isso. Porque o meu destino na Terra é Iemanjá. E Iemanjá também tomou minha cabeça. Então... eu tenho esse lugar muito tranquilo dentro de mim e eu sei que é Iemanjá que cuida da minha vida espiritual. Tá. Enquanto eu estou dentro da espiritualidade, quem está dentro da minha vida espiritual, tomando conta de tudo é Iemanjá. Quando eu vou para a vida material, é o meu outro orixá. Vem ao caso eu contar aqui. Mas é outro orixá que toma conta. Eu volto para o terreiro, ela senta em mim. E eu não consigo sair disso. Ela senta e ela fica. Porque a qualidade de Iemanjá, inclusive que eu sou feita, ela é a Iemanjá mais velha. Ela é aquela parruda que senta, a grande mãe dos seios fartos, que alimenta o filho. E é exatamente esse lugar que eu acabo me encontrando, né, enquanto mãe de santo. Agora o nome, né, Mãe Mariana de Iemanjá, eu confesso que eu não queria. Não, porque, sabe por quê? Eu queria ser próxima das pessoas. Tá. E esse lance do Mãe Mariana, você tem que se dar um nome. Na verdade é essa. Você tem que se dar um nome porque as pessoas precisam te reconhecer em algum lugar. Mas eu nunca quis essa barreira do... Eu preciso pedir a bênção. Você pede a bênção se você quiser, amor. Se você sentir no seu coração que você quer me chamar de mãe, você sente. Se você sentir que você quer me chamar de Mari, você chama. Entendi. O mais importante é que você saia da minha frente melhor. O mais importante é que a gente juntos ache o seu caminho. Então, eu sempre achei que, como eu fui criada, né, vendo muitos pais de santos que excluíam e se colocavam num pedestal por conta do nome, eu confesso que eu tive dificuldade num primeiro momento. Mas agora foi, agora ele acontece. Mas já tem uma energia formada, já tem uma né? energia formada. Ele consolidou, vamos dizer assim, né? Mas essa transição entre a Mariana empresária e a Mãe Mariana de Iemanjá é um nascimento, né? É recente, né? 1 ano e meio, assim, de assumido mesmo, enquanto profissão, né? Antes era o meu amor, era a minha vida, né? Você virar isso uma profissão, passar pela barreira do dinheiro, né? Porque, assim... É diferente. Eu vou para dentro de um terreiro, eu não quero saber se a pessoa está pagando, ninguém paga, é tudo gratuito. Não tem essa, você está ali de coração. De repente, isso tem que virar sua profissão. De repente, você tem que sustentar daquilo. De repente, aquilo vira né, um lugar onde, de uma certa forma, você vira um produto. Como é que eu lido com isso dentro da espiritualidade, né? Eu tive uma barreira muito grande. Eu entendo quando vocês me dizem isso, né? Ah, mas por que você não atende gratuito? Eu adoraria. Eu falo que se eu tivesse recurso, se eu tivesse nascido numa família com muito dinheiro, eu não cobraria em absolutamente nada que eu faço, porque eu não faço pelo dinheiro, eu faço exatamente pelo amor. Então, esse caminho, ele foi sendo consolidado e a maturação foi muito importante. Entendi. Gente, em tudo na vida, deem tempo pro tempo. Esperem a hora certa. Calma, vai chegar, aquilo vai se formar. Não é de uma hora para outra.
É uma construção. Exato, é uma construção lenta às vezes. Um passo de cada vez. Exatamente. E o Zé, né? E onde entender veio o que Zé? é isso, né? E entender que isso hoje a Mariana vive de jogo de búzios. Exatamente, de consulta. É isso, é de Exato. consulta, é de orientação espiritual, é de mentoria. E o que eu posso dar de graça, eu dou, né? Assim, eu tenho amigos que às vezes me pedir, vamos lá, vamos ver o que a gente faz. A gente faz live aqui de graça também. Exato, toca o telefone. Toca o telefone que faz parte. É gente querendo já falar Exato, com já estão você. querendo me ligar. Já demos o telefone no começo do programa, no intervalo. E marinheiro. Marinheiro. O Zé. Quando a gente fez a primeira entrevista com a Mariana, no programa das 16h30, já tem um tempinho, Zé. a gente programou uma entrevista e o Zé chegou e fez um rebuliço ali, né? Fez o que ele quis. Fez como o que ele sempre. quis e foi maravilhoso, porque a entrevista foi melhor do que eu esperava. Exato. Não exato. é? Então a gente tem um carinho pelo Zé. Acho que o Zé é isso, é o Zé. É o Zé. Né? É o Zé. Ele nunca se colocou também como pai de santo, né? Porque ele é o que tem a missão espiritual e é o pai de santo, é o mentor do terreiro. Ele nunca se colocou E nesse ele te lugar. acompanha Em 24 horas. absolutamente tudo. Tudo. O Zé, eu digo que ele é o meu pai. Tá. Né? Ele é o meu pai espiritual, ele é o meu mentor espiritual. Ele é o... Ele sempre te acompanhou. Ele sempre... Eu recebo o Zé há 27 anos. Ok. Né? Ele foi uma das primeiras entidades que eu incorporei. Tá. E ali ficou, e ali não saiu. E ele foi aprendendo junto comigo. Ele foi tomando corpo junto comigo. Tá. Né? Então, o Zé, ele foi se aperfeiçoando na fala e espiritualmente ao mesmo tempo que eu amadureci enquanto pessoa. Perfeito. Então, nós crescemos juntos, nós criamos essa sinergia espiritual, essa conexão espiritual, onde às vezes eu não percebo se sou eu ou se é ele falando. Olha. Entende? Porque é muita intimidade da energia dele com a minha energia. E conforme eu consigo seguir os ensinamentos dele, mais essa energia vai ficando próxima. Perfeito. Mas a nossa linha de raciocínio vai se tornando quase a mesma. Então, eu digo que é um dos processos mais bonitos que eu passei na vida. É um professor. Foi essa construção com o Zé. Porque, e o que ele fala, eu paro e ouço. Porque eu sei que o que ele fala, ele não fala para me assustar. Ele nunca me ameaçou. Uhum. Ele nunca me falou nada para me assustar. Ele nunca disse assim, filha, se você não for por esse caminho, eu vou te fazer perder tudo. Nunca. Eu nunca ouvi, eu acho que ninguém nunca ouviu isso do Zé. Ninguém. Porque ele tem uma bondade, um amor assim que acho que não cabe em alguém aqui da Terra. Então, ele sempre foi o que me deu norte. Ele sempre disse assim, eu falava, pai, mas por que o senhor deixou eu ficar nessa situação? Né? Em situações muito difíceis. Passei por uma última agora de abusos inúmeros, né? De perda de dinheiro muito violenta. E ele cuidou muito dessa pessoa. E inevitavelmente a gente pergunta, né? Por quê? Né? Por que o senhor deixou ir até esse lugar, né? Por que o senhor confiou nessa pessoa? Se o senhor já sabia quem ela era. E ele, de uma forma muito generosa, ele diz assim, filha, todo mundo tem o direito de aprender. Todo mundo tem o direito de acessar a espiritualidade. E não somos nós quem vamos dizer se essa pessoa merece ou não. Por isso que a gente passa por situações que passa, né? Exatamente. Ele fala, o que você teve que aprender com essa pessoa, a gente te levou até que você fizesse o último aprendizado. Então, tudo que você tinha de missão para aprender naquela relação, você fez. E agora você vai usar. Agora você vai se apropriar, porque você pagou isso com o seu sofrimento, você pagou isso com a sua dedicação, você pagou isso com tudo que você forneceu. E nós sempre vamos estar ali para te promover isso. Tá explicado por que coisas acontecem na vida da gente e a gente fica, como chegou a esse ponto? Exato. Como eu não percebi? Se eu tenho um mentor espiritual... Como que ele não me tirou disso? Como que me deixou chegar a esse ponto? Né? Porque a gente tem esse lugar de, não, agora eu sou da Umbanda, eu tenho minhas entidades, nenhum mal vai mais me acontecer. Imagina, aí acontece, você gente. fala assim, não quero mais cesar, a entidade não presta, né? Você ataca aquela entidade. E não é isso. Porque imagina se eles protegessem a gente de tudo, o que seríamos?
né? Qual é o nosso aprendizado? Para onde a gente vai, né? Com tudo que a gente passa aqui na Terra e com tudo que as pessoas vão trazer para a gente de informação. Então, ele sempre falou, viva, né? Eu sou mãe solteira, eu crio meu filho sozinha, fali, fechei terreiro, fui abusada, tem tudo dentro da minha história. E eu não olho para ela e falo assim, por quê? Zé, por quê? Minha mãe, nunca. Tem uma resposta, né? O porquê. Aí tem uma resposta. Tem uma resposta para mim. E isso não quer, e também não tem que ser sofrido. Não, é leve, é gostoso, gente. Acredita, é leve, é gostoso. Quem faz ser sofrido somos nós. Fica ali atacando, fica ali querendo revidar, fica ali querendo se vingar. A vingança, A vingança é o pior lugar que vocês podem se enfiar na vida. E qual que é a energia do marinheiro? Iemanjá, marinheiro, tem tudo a ver, né? A gente tá falando de mar. Tem. Ele é filho de Iemanjá, né? Ele é filho de Iemanjá. Ele se diz filho de Iemanjá, ele reverencia Iemanjá enquanto a mãe dele de cabeça. Então, a linhagem do marinheiro, ela normalmente vem muito próxima com qualquer orixá que tenha aquela referência do mar. Né? Então, normalmente a linha dos marujos, a linha de capitão, a linha dos marinheiros, elas estão dentro do ombrelone, vamos dizer assim, de Iemanjá, dentro da egrégora de Iemanjá, porque as atitudes são as mesmas, as referências são as mesmas, a forma de lidar com a situação é a mesma, né? Então tem essa sincronia de energia, inclusive entre eles. Tá bom? Então, tem gente que é devoto de Nossa Senhora? Tem. Por que é devoto de Nossa Senhora? Porque tem uma sincronia energética que te fez ser devota de Nossa Senhora. Verdade. Tem gente que é devota de São José, porque tem ali alguma coisa que te atrai aquilo. Com as entidades e os orixás é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quando eles desencarnaram, eles decidiram se tornar essas entidades que voltariam para ajudar, e de acordo com como eles lidavam com a vida e com o que eles acreditavam, eles se enquadravam em determinadas egrégoras, em determinados núcleos espirituais. Legal. E aí, por isso que às vezes boiadeiro vem de Oxóssi, né? Então, os pretos velhos vêm de Omolu, porque é a cura, é a doença. Então, eles vão se aproximando dessa sintonia energética. Ai, que lindo, né? Tem gente que confunde. E é água, né? É vento, Exato. E o Zé, ele sempre faz as analogias dele com o navio que são impecáveis, assim. Ele descreve a sua vida através de como funciona o navio, que você fala assim, não é possível. Não é possível que eu não olhei para isso ainda. Não é possível que eu não tinha entendido que a minha cabine é a minha intimidade, que eu não posso deixar ninguém entrar ali. Ou quem entra dentro da minha cabine é 1 ou 2. Que são as pessoas que eu posso me despir das minhas máscaras, que eu posso me despir dos meus medos, que ali eu não vou ter risco. Quando é que você pensa no negócio dele? Não, você enfia todo mundo dentro do mesmo buraco. Não pensa. A turma não vai fazer uma festa e tem que convidar todo mundo? Exato. Nossa, mas se eu vou convidar aquele, eu tenho que convidar esse. Exatamente. E além disso, ele fala uma coisa que é fantástica, que é assim, se a pessoa nasceu com recursos e aprendizados que estão dentro do porão, se você puxa ela para a cabine, você está estragando a vida dessa pessoa. Você é responsável pela desorganização dela. Entendeu isso? Aquele espírito, ele veio com um aprendizado, tá? Não entendo que eu falo porão como desmerecimento, tá bom? Então, aquele espírito, ele veio com uma carga ali de outras vidas e ele decidiu um tipo de aprendizado. E veio com os recursos para fazer aquele aprendizado, que é ali dentro do porão, que é com o que tem disponível dentro do porão. Aí eu olho lá de cima e falo, ai, coitadinho do fulano. Ele, gostando dele, não vai ficar lá no porão, não. Vou arrancar ele e vou trazer aqui para a cabine. E essa pessoa se perde e se desorganiza. Porque você, na sua prepotência, no seu lugar de soberania, disse assim, ai, coitado, eu sou tão melhor, deixa eu trazer ele para cá. E eu bagunço a vida dele e não me responsabilizo pelo que eu baguncei. Entendi. Entendeu? É a mesma coisa que eu pegar eu posso bagunçar a minha vida também? Claro, se eu estiver na cabine e levar? Sim. Porque é uma ambição sua. É a mesma coisa que eu pegar um Iaô ou uma pessoa nova de terreiro e falar assim, olha, eu vou lá na cozinha, segura a gira aí pra mim. Não tem... Eu derrubo aquela pessoa, vão voar em cima dela, vão falar mal. Eu vou colocar ela numa situação que ela não sabe lidar. E eu não recursei ela para lidar. Então, de quem é a culpa? Não é dela.
a culpa não é de quem atacou ela. É como eu É saindo minha. daqui, né? Aqui a minha função é entrevistar. Exato. Eu vou sair do papel de entrevistador e vou lá pro departamento financeiro fazer folha de pagamento, por exemplo. E aí Vou vai pagar dar tudo uma errado. bagunça. Vou fazer tudo errado. 50% não vai pagar, não vai receber o boleto. Por mais inteligente que a pessoa seja, Por né? mais Não é inteligente. aquela função. Não é aquele o lugar Aquele dela, o lugar de aprendizado do espírito dela. Cada um tá no teu lugar. Cada um tá no celular. E isso ele explica de uma forma linda, que é assim, tá no porão, dê os recursos para ele lidar com aquilo. E ele vai subir Se sozinho. um dia ele for aprendendo, ele vai subir sozinho. Ele vai subir sozinho, né? Exatamente. É para isso que a gente tá aqui, né? Eu tô aqui embaixo no porão, Isso. eu vou aprendendo, eu vou subindo um degrau. E vou subindo um degrau. De acordo com o que eu dou conta. Não que o outro falou que eu tenho que dar conta. E antes de chegar na cabine, eu passo pelo conversa. Exato. E aí, depois que você passar pelo convés, pode ser que você se torne o capitão do convés, que é o líder ali do convés. Depois de líder do convés, pode ser que você se torne ali um braço direito, Entendi. né, Entendi. dos mais ferrados ali, que tomam as decisões. Depois, quem sabe, você pode entrar na minha cabine. E tem muita gente cabeça dura, né? Que quer Exato. ultrapassar esses limites. Quer ultrapassar essas barreiras a qualquer custo, sem entender qual é o seu lugar. Então, Mesmo que consiga, não tem alguma ainda coisa vai tudo. dar Exato. um probleminha. Sabe por quê? Esse mesmo que consiga, às vezes é no esforço. Não é na inteligência e na sabedoria. Tá. É no esforço braçal. E a gente não veio fazer nada bem feito aqui na Terra no esforço. Ah, é? Tudo que você se esforça demais para dar certo, você está batendo em uma barreira que não era para acontecer. Tudo. Você está dando volta ali. E a coisa não flui, você não acha uma saída e aquilo não se organiza, é uma coisa sua, que você está se esforçando. Entendi. Aquele casamento que já não tem mais lugar. Exato. Um exemplo, né, prático. É? Que você Você tá ali dando com o volta. filho, ó. É, tá dando volta. Ah, não, amanhã vai melhorar e amanhã Isso, pior. E assim isso. vai. Ah, aqui tá bom, né? Tá confortável, eu tô na zona de conforto. Aqui eu Exatamente. conheço. Aqui eu conheço, aqui eu dou conta. Entende? E A aí gente eu não tem que quero ter coragem, né, pra poder ultrapassar essas barreiras, mas existe a barreira. Você sabe que a E que gente coisa é chata. muito mais preso. Eu não sei como é que tá o horário. Eu posso Acabando. entrar em Acabando. A gente é muito mais preso do que livre. O ser humano, ele tem a tendência em falar em liberdade. Ah, eu quero ser livre. Né? Todo mundo fala isso. Eu quero ser livre. Mas quando você dá liberdade, a verdade é que ninguém dá conta de ser livre. É, não dá conta, não. Essa é uma reflexão muito importante. Você dá conta de ser livre? Será que você realmente quer essa liberdade toda que você tá ali, ó, levantando a sua bandeira? Porque ser livre é uma das coisas que mais dá trabalho na vida. Verdade. É você ser livre. Liberdade de pensamento, liberdade de raciocínio, liberdade de expressão, liberdade religiosa são as coisas que mais dão trabalho na vida. Mesmo porque a gente vai ter muito rebate, né? Você Amada. teve liberdade de falar da quaresma na Umbanda. Então, tem um embate que você tem que bater de frente para poder ter uma resposta. E você tem que saber o que vai falar. Você tem que saber, você tem que ter o mínimo de conhecimento e de bom senso no que você está isso. falando. Não dá para sair falando por aí qualquer coisa. E também não dá, gente, pra vocês saírem aí agredindo de qualquer jeito, né? Eu falei pro mocinho hoje, falei, não chame as pessoas de maluca. Né? Por que você vai ali na rede social do outro, eita, e fala que o outro é maluco? Não faça Não isso. dá. Por mais que você ache, não faça isso, meu Não amor. dá. Acabou o Não programa. Ai, Mariana, tão bom, né? Delícia, Ai, tá que aqui. bom. Vamos repetir sua rede social, seu WhatsApp. Quem quiser uma consulta com a Mariana, ela tá disponível. Tô. Pra bater um papo, siga o Zé e eu. Aliás, queria fazer um convite, como eu sempre deixo aqui presente para vocês. Quem entrar ali no @Zé e eu, hoje, sábado de manhã, ó, tem tempo, tá todo mundo dormindo. Entra no Instagram, @Zé e eu, manda um direct para mim com a sua data de nascimento e eu vou te presentear com o seu Odu de nascimento, para você entender qual é a sua essência, a sua missão aqui na Terra, qual o orixá que rege isso. Não perde, tá bom? Lembra que vocês querem liberdade? O princípio da liberdade é o conhecimento. Agora, se quiser marcar consulta no 11 99892
7770. Espero vocês em qualquer um dos dois lugares. É isso! Não é? Obrigada, Mariana. Amada, sucesso pra você, te agradeço viu? sempre, viu? Lindo Obrigada pelo bate-papo. carinho. Gente, que gostoso, Eu né? adoro, a gente ficaria aqui horas. Nossa, nem fala. Repetindo o telefone, código 11 998 92 7770. 998 92 7770. O Zé e eu vai lá que tem presente. É Gente, isso aí. obrigada, Mariana. Obrigada, a você. amada. Um excelente sábado, um excelente final de semana a todos. Eu volto a partir das 10 da manhã. Tem o Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo e até lá. Tchau.